Olá, pessoal! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Papo de Leão. Hoje eu estou aqui com duas professoras que são minhas amigas e eu agradeço muito a presença delas. O tema é um tema pedido demais pelos nossos alunos, aquilo que traz uma certa ansiedade nesse momento do ano. Nós vamos conversar sobre a redação no Enem. E para isso, nós convidamos a Magali, professora de redação aqui na nossa escola, que é formada pelo Mackenzie, que tem pós-graduação, é um monte de pós-graduação, pós-graduação em língua portuguesa, em psicopedagogia, em moderna educação, já trabalhou em bancas de vestibular, na correção, principalmente aí no Enem, é professora há 36 anos e está desde o comecinho aqui no Ângulo Rio Preto. Tudo bem, Magali? Tudo bem, agradeço o convite. Olá, pessoal. E também, para compor a nossa conversa de hoje, eu estou com Natália. Natália também é nossa professora aqui na escola, é licenciada em Letras pela Unesp, a nossa casa, é mestrada, formada, eu tenho mestrado em Linguística Aplicada pela UFSCar e é nossa professora de redação também desde o comecinho aqui da escola. Tudo bem? Tudo bem, olá, obrigada pelo convite. Bom, como eu falei para vocês, o tema hoje é redação no Enem e nós temos muito o que dizer sobre isso, porque aqui na nossa escola nós temos muitos alunos com nota 900+, né? Essa é uma nota que tem que ser repetida desde a primeira série do ensino médio, algo que nos deixa muito feliz. Se nós olharmos os resultados do Enem, também conseguimos ver um aumento na média da escola em relação à própria prova de redação. Isso é, em grande parte, responsabilidade dessas duas professoras que aqui estão, posso chamar até de feras nesse momento, né? E eu queria comentar com vocês, eu pedi para que vocês, logo de início, me contassem como que funciona esse trabalho de construção dessa produção de texto desde a primeira série do ensino médio, e que logo ali, na primeira série, elas já têm notas, já obtêm notas tão elevadas. Bom, vou começar falando então, enquanto professora da primeira série, que os alunos chegam super ansiosos, para já aprender um pouco dessa dissertação argumentativa, que sim, é o gênero cobrado pelos principais vestibulares do estado de São Paulo. Mas a gente tem um cuidado muito grande aqui no ângulo, de mostrar para esse aluno que a escrita, inclusive, ela vai muito além do vestibular. Então, a gente faz um trabalho bem grande aí durante o primeiro semestre todo, com a primeira série, em cima dos gêneros textuais. Gêneros de caráter social, que assim que ele for para a universidade, assim que ele sair da universidade, ele vai escrever, requerimentos, e-mails, crônicas, e aí a gente vai descobrindo alguns talentos. Mas lógico, a gente também tem um foco muito grande no vestibular e é muito importante que isso comece já na primeira série. Então, o próprio material, do sistema, no segundo semestre, ele já introduz a dissertação argumentativa e a gente começa já um trabalho de estrutura de texto, ensinar a ler a coletânea, como usar os dados da coletânea dentro do texto, coerência, coesão, entender um pouco as temáticas, a diferença entre um tema mais polêmico, um tema que traz mais um problema, porque a abordagem se diferencia, A forma que a gente vai construir esse texto muda, dependendo a temática. E já no primeiro ano eles conseguem sim ter uma base muito grande sobre isso e chegar a essas notas que eles tanto almejam e tanto sonham já na primeira série. Nath, e realmente é um processo, né? Aline, o aluno ele precisa ganhar maturidade na escrita para que ele consiga elaborar textos autorais. E esse trabalho que vem sendo desenvolvido desde a primeira série, respeitando também, né, Nath, a idade do aluno. Um aluno de 15 anos não deve escrever como uma pessoa de 45 ou 50 anos, né? Então, claro que ele vai descobrindo, vai se lapidando para poder realmente elaborar os excelentes textos, né, que os alunos vêm aí elaborando ao término do processo. Eu até me lembro que logo, Nath, nas reuniões de pais, a gente já avisa de começo para ter calma e paciência nesse primeiro momento, né? Quando a gente faz reunião de pais, logo no início do ano, a Natália já entra falando um pouquinho sobre isso, sobre o que vai ser trabalhado, sobre as notas, a diferença da nota no ensino fundamental nos finais e no ensino médio, uma coisa que a gente tem um cuidado especial aqui, né? Com certeza. E assim, sempre trabalhando essa ansiedade do aluno, muito legal essa questão da linguagem. Porque a gente já no primeiro ano fala bastante sobre os critérios dessas provas e mostrar para eles que não tem o critério para o melhor vocabulário, é o vocabulário dele. Se ele é um adolescente de 15 anos, que ele escreva como um adolescente de 15 anos, respeitando a norma culta, E aí é muito importante que essas notas venham na primeira série, porque dá essa confiança para eles. Sim.
Perfeito. E, meninas, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a principal que eu separei para hoje. Nós estamos a pouquíssimos dias do Enem, né? O Enem está chegando, a ansiedade dos alunos aumentando, e eu queria de vocês ali pela experiência de vocês, o que eles devem fazer na reta final? Já estão preparados, né? Mas o que fazer agora, na reta final? Então, eu tenho orientado os alunos para, primeiro, com base nos textos que eles já produziram, observarem os pontos fracos e aquilo que ainda precisa ser lapidado. Eu acho bem importante. Como a Nath falou, o aluno ele tem consciência de competências. Então, assim, claro que hoje o grande desafio tem sido a competência 3, né? Então, é sempre a grande pergunta: como explicar, como evitar lacunas, né? Então, acho que isso é muito importante. Saí agora de um plantão e comentando com a aluna, olha, essa construção de parágrafo, então agora ele já tem uma noção da construção, uma consciência dessa construção e se preocupar em como melhorar isso, observando os próprios textos, né? Outro aspecto também de produzir ainda alguns textos, pensando um pouquinho no tempo, né? A gente ainda tivemos essa semana um simulado importante que eles escrevam sob pressão, esse simulado é devolvido para que eles vão realmente, eu acho que é importante essa consciência daquilo que eu estou fazendo muito bem e daquilo que me falta, né? Uhum. Agora, temos os folhetos do ano, eles já foram preparando alguns fichamentos, né? Os elementos coesivos, ter essa noção do uso, né? Pertinente dos elementos coesivos. A questão do repertório, que depois nós vamos falar um pouquinho também, né, Natália? Mas alguns repertórios que hoje para eles fazem sentido, mas Claro. que daqui a pouco a gente conversa. Não vão ser repertórios coringa no sentido de decalques ou tatuagens dentro da argumentação, mas eles vão fazendo um levantamento daquilo que eles fizeram de melhor durante o ano, mesmo os temas, né? Grandes temas que eles trabalharam durante o ano também, para fazer essa retomada. Acho que o momento é esse. E de muita consciência dentro da produção do texto. Você acha que também seria por aí, Nath? Eu acho que é exatamente isso. E também acho muito importante que nessas próximas 3 semanas aí, né, que textos sejam feitos e submetidos à correção de um Isso. profissional que conheça de fato a banca, Sim. né, que possa corrigir exatamente ali o critério dentro de cada uma das 5 competências, né, para ele justamente saber o ajuste final que ele tem que fazer agora, né? Perfeito, Então ele faz a ajustes. análise aí de cada uma dessas competências, ele consegue saber onde que está falhando, Isso, onde que ele sim. tem que ajustar para daqui 3 semanas. E onde acertou também, nesse momento também de comemorar os acertos, Também. né? Ah, claro. Para criar uma Claro, uma autoconfiança, confiança, né? sim. Aham. Perfeito. E aí vocês me citaram os tais critérios, né? Eu queria saber de vocês, pensando agora nesse ano, se houve alguma mudança na grade de correção para 2024. Eu acho que a grande surpresa, a grande mudança do ano é a mudança na grade da VUNESP, né? A VUNESP que até o ano passado dividia os critérios em 3: critério A, né, tema, critério B, gênero, desenvolvimento, coerência, critério C, modalidade e coesão. Esse critério C que hoje foi dividido, desmembrado, e modalidade sozinha, né, o uso da norma culta, passou a integrar o critério C e a coesão pulou para o 4º critério, que é o critério D agora. E o que é uma surpresa para os nossos alunos, por quê, né? Esse critério B, né, que a Maga estava se referindo aí, que tem um peso maior, que é o critério da coerência, né, de não deixar as lacunas que já tinham um peso maior. E agora a gente tem o critério da modalidade da norma culta também valendo o mesmo peso, né? Os mesmos 4 pontos sozinho. Então a gente vê aí um ajuste forte nessa gramática, né, Maga? Que é importante, né? Que é importante. E já no Enem, Nath, não temos novidades, né? Ao contrário do ano passado, em que se falou de 1000 mudanças e os alunos até ficam inseguros com tantas exigências. Na verdade, esse ano está tudo mais tranquilo, as competências seguem, né? Claro que sempre a competência 3, que é a grande preocupação, mas eles já sabiam disso, então organizar bem o texto, projeto de texto estratégico, bom desenvolvimento das ideias, hierarquização. A gente trabalha muito parágrafo padrão, né, Nath? Então, a gente orienta muito parágrafo padrão, que inclusive é o que a banca até sugere, né? Dentro dos cursos que são feitos, os materiais aos quais temos acesso, já é um elemento importante para a banca do Enem,
o parágrafo padrão, e também, claro, a gente acompanha as cartilhas, né, Aline? As Sim. cartilhas que o Lucas Felp, vou fazer a propaganda porque ele merece, publica, né? Mas também o INEP, preocupado, ou publicação recente, né, da cartilha, e ali os critérios todos e os exemplos todos, é aquilo, então não há surpresas, né? Estamos bem, só a Unesp que deu esse sustinho aí da gramática, mas em nível de Enem, FUVEST também tem seus critérios, né, regulares, uma outra hora a gente pode falar sobre isso, mas via de regra, estamos bem, no Enem estamos com tranquilidade, aí, seguindo o Tranquilos. trabalho. Eu sempre falo, né, tem que conhecer a regra do jogo, As né? regras, A regra tá isso. posta, tem que ir lá, tem que olhar para as questões, também tem a regra do jogo, tem que conhecer ela muito bem. E aí Perfeito. vocês estavam falando sobre parágrafo padrão, tal, me lembrou uma polêmica, talvez, né? Nós temos na internet muitos modelos prontos, algumas pessoas falando sobre o modelo preenche lacunas, né? Você decora uma certa estrutura de redação e vai preenchendo de acordo com o tema. E eu queria saber de vocês qual que é a opinião de vocês sobre isso, sobre os temas ou as redações prontas, os preenche lacunas. Polêmico, Mari. Eu vou falar para não ferir suscetibilidades, né? Há quem tenha adesão plena a esse tipo de estratégia didática e não podemos ficar questionando, principalmente os influenciadores, que eu não sou uma influenciadora, tá, gente? Tá, então, assim, com todo respeito. Mas se modelo pronto desse muito resultado, eu fiz até um levantamento, se eu estiver errada, vai surgir aqui no nosso estúdio alguém que vai me corrigir. Mas no ano passado foram 2 milhões de participantes, 2 milhões e 700 mil participantes. Desse conjunto, apenas 60 redações tiraram nota 1000. Aí eu fiz uma continha. Ó a regra de 3. Com a minha calculadora mágica e deu um total de 0,02. Vou falar rápido, que se tiver errado, 0,02%. Ou seja, gente, tem muito 2 pouco, né? milhões e 700 mil candidatos e só 60 tiram nota 1000, sendo que o 980 já é genial. Então, gente, desculpa, os números não mentem jamais. Não adianta. Agora, claro, eu tive uma aluna que era chinesa e aí ela conseguiu tirar 840. Ela tem pouco tempo de língua portuguesa, né? Mas aí, não que eu tenha dado um modelo pronto, tá? Mas ela foi percebendo a construção do texto, uma menina muito inteligente, escreveu todas as redações o ano inteiro, e ela conseguiu. Então, claro que para ela não é questão de ser o modelo pronto, mas é o conhecimento não é isso, Nath? É o conhecimento do critério, né? Para que não fique nada artificial. O que você acha? Ô, Maga, é exatamente isso que a Maga falou, e tem mais uma questão também, né, que envolve o modelo pronto. A gente não pode esquecer que dentro do critério 2 tem o repertório. E já quebra, né? E o repertório, exato, e o repertório ele precisa ser pertinente ao tema. Na verdade, para você conquistar, né, esses 80 pontos que a competência 2 traz, você precisa ter um repertório legitimado por alguma área do conhecimento, pertinente ao tema e produtivo para o seu projeto de texto. Então, aí, assim, muito me admira, né, falar tanto quanto se fala em modelo pronto, se a gente tem 80 pontos, né, dentro de um critério aí, que está vinculado ao projeto de texto que você vai fazer sobre o tema que você descobre na hora. Exatamente, né? E ainda que o que sabe o tema, né? Acertei o tema, tá? Mas e a coletânea acertou também? Se acertar, cancela o exame, né? Vazou a prova. Então, realmente é todo esse processo. Não dá para ir contando o que vai ser ecologia e eu já levo um repertório pronto. Às vezes, até coincidentemente, o aluno muito competente, a gente percebe isso em alguns textos. Mas eu ainda bato na tecla da técnica, né, Nath? Existe técnica, existem conectores que podem favorecer, desde que bem usados, né? Os 5 elementos da conclusão, o aluno conhecendo, ele consegue fazer, não é, Nath? Uma boa conclusão, né? Então, assim, conhecimento de elementos essenciais para a construção textual. Agora, o modelo pronto, preencher lacuna, estão aqui os dados, os números, não deixam... Que bom que desse certo, várias notas aí mil, né? Tem um monte, né? Gente, mas tá. O aluno chegou na prova, né, aquele domingo, entrou, abriu o caderno de prova, olhou o tema e falou: meu Deus, eu não sei quase nada, eu pouco conheço sobre esse tema. É possível construir uma boa argumentação, mesmo quando o aluno ele não tem um conhecimento profundo daquele tema que caiu naquele ano, para ele, justo na vez dele? Com certeza. Justo na minha vez é boa, né?
Que dó. Aline, com certeza sim. Por quê? A gente já mencionou aqui algumas vezes a coletânea. Nessa coletânea do Enem, né, geralmente ela é composta por 4 textos motivacionais que a gente espreme e sai muito caldo dali, né? Então a gente... Gostei da metáfora, achei válida. Espreme. Gostei. Não, mas é mesmo, foi muito pertinente. até porque são textos Sim. curtos, diretos, né? Sim. Mas que, para bons leitores Olha lá, de perfeito. coletânea, né? Dá para tirar muito elemento dali. Sim. Na verdade, a gente tem, inclusive, isso é um trabalho que eu gosto de fazer muito com a primeira série, né? Para confortá-los e deixá-los tranquilos. Porque a gente tem vários textos nota 1000 que os elementos saem da coletânea. Sim, Né? sim. Então você percebe que a base argumentativa, a explicação, a justificativa de todos os argumentos veio da coletânea. Norteado. Que os argumentos centrais, né, aqueles argumentos que norteiam um parágrafo padrão, né, que iniciam um parágrafo padrão, foram retirados da coletânea. Então, sim, pessoal, né, cheguei lá, me desesperei. Ah, tem trabalho de cuidado, tem estigma, não sei nem o que é isso. Respira, Já tá lá. lê o texto 1, que tudo se resolve. Povos tradicionais, né, que todo Exato. mundo achou que Uhum. fossem indígenas, É. estava explicado ali, né? Sim. Então, Não, mas aí cabia um pouquinho de aula de geografia, acho que ia ajudar não, também. Tava demorando a propaganda, ok. Eu acho que ajudava. Ah, sem dúvida alguma, sempre ajuda muito, né? Eu acho que ler a coletânea com muita atenção, você consegue, com certeza, 2 problemas a serem abordados. Expectativa, Exatamente. perspectiva de intervenção, né? Algum tipo de intervenção. E Perfeito. lembrando que a coletânea está lá para ser usada, né, gente? Pode e deve usar a coletânea. Lembrando que na prova do Enem você precisa de um elemento de fora da coletânea. Sim, Que é o seu repertório. Perfeito. Sim. Um Então, elemento, bem um- observado. É esse que vai estar valendo fundamentalmente. Perfeito. E o restante, faça uma boa leitura, rouba a informação e desenvolva com autoria dentro do seu texto. Com autoria, perfeito. Essa leitura, então, porque assim, o aluno pensa, vou copiar. Copiar é diferente de Sim. ressignificar, né? Que é igual você falou, uma leitura, achei interessante a metáfora, porque é uma leitura bem atenta, cuidadosa, que vai realmente interpretar, né? Aquela leitura superficial, né? E eu sempre falo também que ninguém escreve sem consulta. Né? Seria muito injusto um vestibular em que você ofereça uma frase temática e alguns vão conhecer e outros não. Não há justiça na prova. Então, existe um mínimo de consulta, né? Vou contar aquele caso. Então, né, gente, vou contar o caso para vocês. Então, uma vez, né, faz muito tempo, né, que ela falou que eu dou aula há muito tempo, então faz muito tempo. Aí uma aluna chegou para mim, tinha acabado de acontecer uma prova de redação de uma faculdade da VUNESP, que a VUNESP é ainda melhor para usar a coletânea, né? E aí eu estava entrando na escola para dar aula da tarde, ela, professora, a senhora viu o tema da faculdade de medicina tal? E eu não tinha visto, gente. Acho que não tinha nem muita internet na época, acho que era abafa. Aí tá bom, né? Aí eu falei assim, não, querida, eu não vi. Aí ela falou assim, foi sobre doulas. Aí naquele momento eu pensei, quem são doulas? Seriam pássaros da Groenlândia? Aí, gente, eu falei, nossa, se eu disser que eu não sei que são doulas, caiu na prova, eu vou perder meu emprego. E eu preciso muito do meu emprego, Natália. Aí eu virei para a menina e falei assim, nossa, muito interessante. O que tinha na coletânea? Aí ela, pá. Ela falou tudo, né? Falei, então, vamos combinar essa questão das doulas, pá. Aí ela falou, nossa, professora. Gente, vocês conhecerem essa moça, vocês não contem para ela. Não identifiquem. Então, assim, a gente descobre, né? Uma boa. A gente, doulas, eu descobri, todo mundo agora já sabe que são essas enfermeiras parteiras, né, que acompanham, né? Mas na época, desculpa, era assim, um tema muito recente. Então é importante mesmo. Como você falou, gostei dessa sua expressão, por isso, porque é tirar mesmo, ir um pouco além, fazer a interpretação, né? Mas. Então eu posso dizer, claro, né? Isso é bastante óbvio, mas óbvio tem que ser dito. A habilidade de interpretação de texto, de leitura, né? Ela precisa estar desenvolvida para poder... Né? Selecionar, interpretar, relacionar, né? Todas as habilidades aí. Por isso que a coletânea está ali também, compondo a proposta, né, Nath? O que é uma proposta de vestibular? Não é a frase temática. A frase temática é um elemento integrante de uma proposta, né, tendo como um de seus grandes elementos também a coletânea, como você muito bem observou. Mas a gente descobre as coisas, viu, Maga? Nas redações mesmo. Outro dia a Natália me perguntou um termo. O que era, Natália? Perguntou o termo, nossa, Aline, isso aqui, será que você sabe o que é? E ela descobriu no meio de um Catfish. texto.
É da internet, né? Catfish é um fenômeno cibernético ligado a questões hermenêuticas do conhecimento. Não, ela chegou, me Como que é perguntou. esse? É de seguir? Né, veio É. numa prova, né, E num tem um simulado. filme que fala, não é? Isso Ah, então você já sabia mesmo, mais do já que eu, porque ela me sabia. Não, mas Que é o perguntou. stalker, né? O Tipo stalkear as stalker. pessoas. Tem um filme Catfish que a pessoa. Ah, sabia mais do Sabia que eu. mais. Não, eu mas também. agora que me ocorreu aqui. Ô, Natália, você nem me falou que ia falar disso para eu poder responder direitinho. Olha, gente, Era pra eu você acho que ficar com a mesma cara que eu e a Aline eu ficamos. vou cancelar esse podcast. Não, mas ela chegou pra mim e perguntou: Aline, o que é catfish? E eu fiquei assim, uai, Gato, peixe. então, gato peixe, porque uma coisa eu fiquei matutando, eu já não sou muito boa nem no Fenômeno. inglês, nem nas coisas da internet. Eu fiquei assim, e ela, pois bem, e explicou, estava numa coletânea, ou seja, dá pra descobrir as coisas na coletânea. E eu, Ainda, né? quando ela me disse o que era, eu falei, eu escreveria sobre isso. Aham. Vamos aproveitar aqui, então, já que a gente estava falando sobre os temas do Enem e agora esses termos novos, a gente não pode esquecer que as últimas 2 bancas da VUNESP pediu, né, que os alunos falassem sobre eco-ansiedade. E aí, Aline, o que é foram uma pegos de eco-ansiedade? surpresa, foram pegos. Exatamente, um termo Nossa, novo aí muito também, claro, né? Muito que eu claro. confesso que eu aprendi na coletânea Nossa, amei as duas. da UFMJ. Que coletânea? O FMJ. Né, o de Jundiaí, e depois, uma semana depois, na Santa Casa. É verdade, né? apareceu 2 vezes. São Aí você temas, gostou, né, gostei professora de muito. geografia? Eu vou deixar o palpite pro final, tá, de não, vocês. Desculpa aí. Mas, já que vocês falaram sobre isso, eu acho que tem algo ali que intervém ou tem a ver comigo. Então eu queria falar para vocês sobre, falar de coletânea e tudo mais, mas tem uma palavra que tem o tempo todo, o aluno o tempo todo fala sobre repertório. E aí, os alunos precisam se preocupar demais com o repertório no Enem? Sim, não? O que é esse repertório? Natália fez uma cara reflexiva. Não, começa você. Estou pensando uma palavra que eu vou perguntar para você aqui. Vou perguntar uma coisa para você. Fala aí, Nath. Tá muito fácil para mim falar sobre isso agora, né? Porque o repertório, como a gente disse, na prova do Enem a gente precisa ter um repertório e ele vale 80 pontos. E mesmo você trazendo esse repertório, você trazendo mais de um repertório, esse repertório não pode ser o principal do seu texto, né, Maga? Ele não pode sobressair você. Dissertação argumentativa é um texto de opinião e é a opinião de quem escreve. Perfeito. Então, é a opinião do meu aluno. Perfeito. Então, o repertório ele tem que estar ali de sustentação para a opinião dele. Então, existe uma polêmica muito grande aí fora, que vamos ter muitas aulas de repertório, vamos decorar repertórios, porque o repertório vale mais nota. Não, pessoal, o repertório é uma sustentação, é uma base, é um embasamento para a sua opinião. E eu não me preocupo com isso nas minhas aulas, porque, na verdade, não sei se você sente isso, mas dar aula de redação no ano do Rio Preto é muito fácil. Realmente. Né? Eu sou professora de linguagens, pessoal. Eu não tenho aptidão para dar aula de filosofia, para dar aula de história. Literatura um pouco ali. Você não fica vendo Netflix todo final de semana inteiro? Então você não tem vários filmes. Você tem vários filmes e séries. Então eu não tenho essa aptidão. E aqui é muito fácil porque o repertório está nas aulas dos meus amigos, né? Então os professores de história, geografia, né? Filosofia, sociologia. Eu também sou. Tá? Literatura, artes, Ana Paula, nossa, trabalho, né? Exímio ali, e o repertório tá aí. Então eu roubo das aulas dos meus amigos mesmo. Então eu levo o tema, né, para a sala de aula, a gente faz uma boa leitura de coletânea, a gente tira as palavras-chave, tira o que importa daquela coletânea, pensa naqueles termos que a gente vai colocar dentro do texto na sociedade, né, o comportamento da sociedade perante aquilo, desenvolve ali, né, um comportamento humano, um conhecimento de mundo, e aí eu começo, pessoal, e aí me conta, e nas aulas de história, o que a gente sabe disso, e os meus alunos sabem tudo de história. Sim, sim. Né? Eu duvido, vamos lá, e o Vlad nunca falou nada, filosofia, sociologia, eles me trazem, né? Eu trago um livro ou outro, um filme, uma série que a gente acompanha, uma música que a gente gosta, mas a verdade é que dar aula de redação, para mim, aqui no Rio Preto é muito fácil, porque a equipe de humanas, a equipe de linguagens, né, é muito forte, e repertório não é um problema para os nossos alunos. Ô, Nath, hoje, conversando com o professor Renato, ele falando sobre os carros elétricos. Gente,
Eu tenho Ele repertório fez- até na aula de Ele física. fez a redação do carro elétrico. Tá? Então, assim, até nas outras aulas de outras áreas, né? Eles vão conseguindo isso. E com esse estímulo, como a gente estimula, eles já têm, né? A gente observa, né? Olha, o repertório está aqui, está ali. Então, eles mesmos já vão com essa consciência, lançando até um outro olhar para as aulas, né? Isso é muito importante também. Aproveitar mais ainda as aulas, refletir mais, é como você falou, perfeito. Eu acho que a gente é uma equipe tão unida também que é muito comum a gente de humanas falar, ó, isso aqui você pode usar na Citar para a redação. gente, é É. verdade, tem Então, isso aqui, ó, eu tô também. trabalhando numa questão demográfica, olha, isso aqui é uma possibilidade de tema, ou já apareceu em tal momento, né? Aquela redação, nossa, eu vou falar de uma redação antiga do Enem, 2012, foi uma que marcou, assim, porque era sobre imigrantes pro Brasil, é uma aula A inteira. imigração para o Brasil no século XXI. E, Aham. nossa, é uma aula inteira de geografia, né? Então a gente vai também, eu sinto que a equipe toda vai falando, olha, isso aqui dá para usar em redação, tem essa outra questão. E eu vejo muito, mais até a Natália falando, o aluno tem que ter repertório próprio, né? Não é nem o meu repertório, nem o repertório de vocês. A Sim, gente vai sim. jogando para eles muitas coisas da aula, mas também coisas que a gente lê, que a gente assiste, mas eles precisam criar o deles. Não adianta, né, não ter o próprio repertório, senão não vai conseguir citar, não vai conseguir articular, né? Sim, e eu acho assim, Aline, que além da equipe, né, ser muito unida, né, as aulas dialogarem muito, o material também, o material ajuda muito isso, né, o material ângulo. E assim, eu já apliquei prova, por exemplo, para a terceira série, de uma temática, de um eixo que eu tinha trabalhado, e cheguei na sala de aula, eles, Nath, foi muito fácil fazer, porque a Aline tinha dado a aula 2 dias antes, né, o tema das moradias estava dentro da geografia, por exemplo, né, uberização, já aconteceu de eu pedir em prova Sim, e você ter verdade. falado, e os itinerários também vieram muito para contribuir, né, então, por exemplo, né, a gente tem algumas aulas dentro da história, né, debates contemporâneos que o professor capacitado, né, da história, da filosofia, está trabalhando um repertório de um tema de redação que eu trabalho na minha aula, né? Então, assim, de verdade, para mim, zero problemas com o repertório e para os meus alunos também, porque eles estão muito bem servidos com os professores de humanas e linguagens. Perfeito, concordo muito. Chegando aqui quase ao fim, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para vocês. Enem 2024, redação. E o tema? Eu sei que, né, é difícil, mas vocês têm um palpite? É possível prever tema, né? Tem tanta gente vendendo que, né, o tema. Trouxe. Não, esqueci, acho que Não trouxe. não. Aquilo não é uma bola de cristal. Uma bola de cristal? Não, tem. Mas tem um amigo nosso que tem, depois a gente podia até Vamos pedir pedir. para um amigo nosso que tem uma bola de cristal e sabe calcular muito bem. Não, isso é uma piada interna do ângulo, se vocês Piada interna. soubessem. Vocês nunca vão saber. Ou pode até fazer um podcast com esses poderes mágicos. Talvez, é verdade. Eu acho muito engraçado essa história de vamos adivinhar o tema, eu acertei o tema. Porque, na verdade, eu acho que nas aulas de redação, Maga, a gente trabalha eixos temáticos, né? Sim. Então, por caminho. exemplo, a gente trabalha o eixo temático da violência. Então, criminalidade urbana, como combater essa criminalidade. E aí cai um tema de violência. Eu não acertei o tema, né? Porque eu preciso olhar a coletânea. A coletânea, né, vai dar o viés ali, né, o direcionamento para o meu aluno, né? É um tema, é uma discussão direcionada pelos textos motivacionais. Então, esse lance de acertar tema eu acho muito delicado dizer. Então, por exemplo, o eixo da tecnologia, né? Então, a internet como ferramenta, como plataforma para a sustentação da democracia, da liberdade de expressão. Então, a gente trabalha muita coisa dentro disso. Agora, não é porque caiu um tema dentro da tecnologia que eu acertei o tema. Não sei, Maga, mais alguma... É perfeito, é isso mesmo. Agora, sim, nós trabalhamos temas, como você falou, dos eixos temáticos, cujas discussões são muito produtivas, né? Então, você trabalha um tema e analisa a postura do Estado, né? Você trabalha um tema e observa que o Brasil é um país que tem leis, né, muito elaboradas, né, um sistema jurídico muito avançado, contudo, há obstáculos à efetivação, faltam políticas públicas, fiscalização, enfim. Dentro de uma discussão de qualquer eixo temático, você acaba abordando, né, as causas, obstáculos que podem alicerçar outras discussões. Então, acho que é isso, aproveitar todo o processo de redação, né, e não querer adivinhar, porque não vai adivinhar, como a Nath falou, e é um recorte temático, tá? Mas trabalhamos bastante, né, Natália? Eu acho Toda que a gente... semana é um tema, muito. né?
É como um amigo meu dizia, não dá para você não acertar ou não chegar muito perto, porque toda semana tem um tema, eu considerei um elogio. Eu acho que a gente pode dizer que é difícil cair um tema que a gente não trabalhou o eixo. É verdade. Não é? Isso é Eu fato, acho que isso é talvez fato. Legal. a palavra cidadania. Sim, um elemento chave também, né? Todo o processo. Aí vem a história, né? Vem a atualidades, né? A geopolítica da cidadania, e volta para a questão do cidadão participativo, os direitos do cidadão. Nossa, é excelente, é um eixo que a gente trabalha bastante também, Eu né, acho, Nath? né? Educação também, né? Porque esse senso crítico, né, de uma sociedade, isso aí também vai de encontro com muitas temáticas. Vai gerar o preconceito, a É. falta dessa percepção, desse discernimento. Então, acho que dentro do processo todo, né, eles são bem orientados. Sim. Não, eu acho interessante, tem discussões aqui de bastidores da escola, né? O Will sempre fala, nossa, caiu Teorema de Pitágoras, nossa, eu acertei. Não, estava no material, né? Exato. Assim como na minha matéria, né? Os alunos às vezes falam assim, nossa, Aline, essa semana mesmo, esses dias nas provas de medicina, nossa, Aline, ó, caiu aquela questão do mapa do IBGE. Eu falei, muito obrigada, mas tá no material, né? Cartografia, Verdade, tá lá, o módulo 1, eu vou material chegar. como a Nath se reforçou bastante, o material ângulo realmente eu vou passar por completo, né, ali. Nath? Verdade. E acaba que é meio vazio isso de acertar tema, né? Porque você pode ter cravado o tema, o aluno pode ter feito uma redação sobre aquilo e lido a coletânea errado. E até o risco é até maior. Isso não gera notas altas. Se acertar tema, acertei o tema, tá? E qual o desempenho dos seus alunos? Todo mundo tirou nota máxima? Então, se acertar tema fosse alguma grande coisa. Às vezes acerta, às vezes, porque trabalha bastante, né? Como você mesma disse, a gente tem um leque de temas, mas não é a grande qualidade do curso, a grande qualidade do nosso trabalho, né? Não, e assim, né? É o lance do treino também, né? Sim, perfeito. Porque, ok, caiu as dificuldades do enfrentamento do trabalho de invisibilidade feito por mulheres no Brasil. Cuidado, isso. Tá, ok, né? Vamos falar desse eixo. Eu falei disso com a minha primeira série o ano passado. Não nesse recorte, né? Não nesse direcionamento do trabalho de cuidado, mas eu falei muito de mulher. Sim. E ok, então eles tinham um conhecimento para falar sobre, base, né? Uma base para falar sobre. Mas, de que adianta? Acertei o tema, o aluno assistiu toda essa aula, mas aí chegou lá, ele não sabe o que fazer com as informações da aula do professor que acertou o tema. Perfeito, construção do texto, então, né? Então não é sobre isso, né? É sobre saber articular, é sobre saber colocar os elementos coesivos. Perfeito. Né? Então não é só sobre, acertou o tema, meus alunos vão bem. Não, não necessariamente, né? Bom, estamos, como eu disse, há pouquíssimos dias do Enem. Eu queria, claro, agradecer a presença de vocês aqui, do bate-papo, da conversa descontraída que a gente teve sobre a redação. Eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse um recado para os nossos alunos, né? De boa prova, claro, mas um recado para todos eles nesse momento escutarem e ouvirem a voz da sabedoria. Não estava no roteiro. Não estava no roteiro. Estou achando muito ruim. Veio com esse catfish, me pegou desprevenido. Falei do fenômeno cibernético. Só um recadinho para eles. Não estava no roteiro. Tô brincando. Começa você, Nath. Nossa, então agora ela me devolveu o catfish, que eu queria roubar algo. Querida vingança. Pessoal, eu acho que agora não é mais hora do desespero, né? De se martirizar, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Olhar para frente, ler. Continuar lendo bons textos, por que não, nesse momento agora, você não pegar a cartilha da última redação do Enem, fazer uma leitura atenta, uma leitura reflexiva sobre essas redações nota 1000, olhar com atenção os conectivos, a forma como o repertório foi colocado, se tornou produtivo para aquele texto e escrever, né? Não é porque falta 3 semanas que ainda tem tempo. Então vamos combinar, 3 semanas, pelo menos 3 textos, né, Maga? 3, com muito azar, 2. Ô, Natália, deixe os aluninhos descansarem na próxima semana. Natália, por favor. Então 2 textos. Ok, combinado. 2 textos, submeta a mim ou a Maga, nós vamos corrigir com muito amor e carinho, né, Maga? Eles vão Lembrando que o podcast não é ao vivo, né? Eles vão assistir na semana do saco cheio, né? Então, pessoal, tudo bem, pessoal. Tudo bem, tá valendo. Pós semana do saco cheio, estamos de volta. Uma redação, por favor, não dá tempo. Dividam,
Então, eu acho assim, né, que tudo é processo, tudo é construção, né, e que eles têm que entender que eles plantaram, né? Vão ter uma boa colheita. Eu acho que é o que a Nath falou, interessante para se tranquilizar, reler essas redações, né? A gente trabalha muito o colorido dos elementos, né? A frase de abertura, o tema problematizado, os dois argumentos, encontrar essa construção com a qual eles já têm intimidade em alguns textos, né? Ou então, gente, é fazer essa reescrita, né? Acho interessante o aluno chegar para a gente, falar: olha, professora, aqui a senhora falou que não estava muito claro, eu refiz este parágrafo. Eu acho que nesse caso, nem refazer o texto todo, porque, igual você propôs algumas novas produções, mas ter essa noção, né? Essa percepção do que está faltando, esse olhar para o próprio texto, né? Para essas produções, né? Eu acho que também é interessante. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela conversa, pelo tempo de vocês. Como eu falei, não é ao vivo, mas a gente está muito feliz que a gente está ouvindo um barulho de chuva Lá vem a no visão bastidor. geográfica, quais os ventos que Não, vêm. mas bom que vai aliviar essa prova. Se tudo der certo, vai ser uma prova também num dia de chuva, num dia calmo, que dá para respirar. E nós desejamos a todos vocês que vão prestar a prova do Enem uma excelente prova, claro, em todas as áreas, e que na redação vocês tenham calma para colocar todo o estudo de vocês em prática. É isso. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.